Marcos capítulo 12, a partir do versículo 18 até o 34, diz assim a palavra de Deus: Então alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos dos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O principal é: Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: Muito bem, mestre, e com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Nós já oramos, então vamos meditar nesse texto hoje. Você é do tipo de pessoa que fica especulando muito o futuro, você é ansioso? Você pensa tanto no amanhã que às vezes você deixa de viver o hoje. Isso é ansiedade. Ansiedade é falta de fé no Deus que sustenta a gente. Mas a ansiedade também é pensar tanto no amanhã que você acaba deixando de viver o que você tem que viver hoje. Aqui nós vemos um homem que ele está especulando, ele quer saber como que vai ser na ressurreição. Ele está preocupado depois da sua morte, como que vai ser a questão de casamento lá no céu. Você já viu gente assim questionar tanto? Como é que vai ser o céu? Será que a rua vai ser assim? Será que nós vamos comer? Será que nós vamos lembrar das pessoas? Há o perigo da gente especular tanto o futuro, especular tanto o céu e esquecer de viver o hoje, esquecer de servir a Deus hoje, para que a gente possa chegar um dia lá. O texto aqui, meus irmãos, ele está mostrando para nós mais questionamentos sobre Jesus. Pessoas que chegam até Jesus e elas querem uma resposta. Elas querem que Jesus responda alguma dúvida que elas têm. A semana passada nós vimos os fariseus e os herodianos. Quem estava aqui lembra. E diz que eles perguntam para Jesus se era lícito pagar imposto a César. E Jesus responde o quê? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós falamos disso a semana passada. É interessante que até essa semana surgiu mais um imposto para pagar, né? Agora, pessoas de 1,5 salário também têm que pagar imposto de renda. Eu lembrei da pregação, essa semana surgiu isso. Mas meus irmãos, agora
Semana passada foi herodianos e fariseus. Agora entra em cena dois grupos políticos e religiosos que se chamam escribas e saduceus. Mas aqui há um contraste entre as duas perguntas. Há um grupo de homens que eles querem fazer perguntas assim como a semana passada. Eles querem fazer uma arapuca para Jesus. Eles não estão interessados em saber da verdade. Eles querem armar alguma para que Jesus responda para validar os seus erros. Mas aqui parece, meus irmãos, que há um homem que faz a segunda pergunta que de fato ele está interessado. De fato ele quer que Jesus ensine ele quer aprender. E o que nós temos para ver hoje, meus irmãos, é que Jesus é a resposta para todo o questionamento que nós temos. Por isso é o nosso tema: Jesus é a resposta. Nós vemos aqui que Jesus ele nos ensina e nos mostra que as Escrituras Sagradas, esse livro que você abriu, aqui tem todas as respostas. Jesus responde tudo o que nós precisamos através desse livro que está nas suas mãos. Para que a gente não viva no erro. Jesus vai nos mostrar hoje, por essas duas perguntas, esse texto que nós lemos, que Ele responde tudo e Ele não quer que nós vivamos no erro. Ele não quer que a gente viva na dúvida. Você está na dúvida de alguma coisa? Não precisa viver nessa dúvida. Jesus tem todas as respostas. Vamos ver primeiro esse grupo de saduceus, a partir do versículo 18 até o 27. Saduceus era parecido com os fariseus, mas eles tinham algumas diferenças. Era um grupo político religioso, mas eles eram um grupo mais voltado para o templo. Os fariseus já eram grupos que ensinavam mais a palavra de Deus, mas os saduceus eram mais voltados para o trabalho no templo de Deus. E é interessante que os saduceus, eles não acreditavam num monte de coisa. Aqui o texto nos mostra que eles não acreditavam no quê? Na ressurreição. Diz que eles não acreditavam no mundo espiritual, eles não acreditavam em anjos, demônios. Eles achavam que tudo era aqui e agora. E os saduceus, meus irmãos, eles acreditavam apenas nos primeiros 5 livros da Bíblia, que foi aquele primeiro, o último livro dos Pentateuco que o Diego abriu o culto, Deuteronômio. Eles acreditavam até lá. Então é interessante que esse grupo, mesmo servindo a Deus, eles tinham uma teologia muito ruim, porque eles criam em parte da Escritura apenas, não acreditavam no mundo espiritual, não acreditavam na ressurreição. Os fariseus não, eles já tinham uma teologia boa, tanto que Jesus elogia eles, fala certa vez: façam o que eles falam, mas não façam o que eles façam. Os saduceus têm uma teologia muito ruim, e Jesus vai falar que eles erravam por não conhecer as Escrituras. Olha o versículo 24, quando Jesus responde para eles. Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus? Veja que eles erravam na sua vida, eles erravam naquilo que eles acreditavam, porque eles não conheciam de fato a palavra de Deus e nem o poder de Deus. Ou seja, não tem como eu conhecer o poder de Deus que muda a minha vida sem eu conhecer a palavra de Deus. E Jesus fala para eles que eles, no final do versículo 27, a parte B, Jesus fala: vocês estão completamente enganados. Na sua versão talvez está assim: vocês laborais em grande erro. Ou seja, eles trabalhavam, viviam erradamente. Talvez você já parou para pensar que aquilo que você acredita está errado? Você já parou para pensar que alguém da sua família, alguma pessoa que você admira, e aquilo que essa pessoa te ensina, de acordo com a palavra de Deus, está errado? Já parou para pensar nisso? Porque veja, meus irmãos, esse grupo de saduceus, eles eram homens respeitados. As pessoas admiravam o zelo que eles tinham pelo templo.
E muitos seguiam eles, mas vejam que Jesus fala que eles estavam totalmente enganados. E eles chegam até Jesus fazendo uma pergunta, porque na verdade eles queriam que Jesus concordasse com o erro deles. Eles queriam que Jesus concordasse com a teologia errada deles. Você acha que nós temos saduceus nos nossos tempos? Temos. Pessoas que não creem em toda a Escritura, pessoas que têm interpretações de acordo com a sua própria visão. Outro dia eu ouvi um pregador dizendo assim: a Bíblia toda não é a palavra de Deus, só aquilo que se parece com Jesus. Daí eu já liguei meu ouvido. Como? Daí eu voltei o vídeo para me ver desde o começo de novo. A Bíblia toda não é a palavra de Deus, só aquilo que se parece com Jesus. Eu falei, deixa eu ver aonde que ele vai chegar. E ele dizia assim: quando Jesus fala de graça, de amor, aí se parece com Jesus, aí a gente aplica para a nossa vida. Mas quando Jesus fala de ira, de arrependimento, quando Jesus fala de inferno, isso não combina com Jesus. Então isso a gente não interpreta mais. E ele diz assim: a chave hermenêutica para interpretar a Bíblia é se parece com Jesus ou não. Que loucura, né, irmãos? Os saduceus eram assim, eles acreditavam em parte da Escritura e interpretavam, e eles queriam agora que Jesus concordasse com o seu erro teológico. Eles não vão até Jesus como um aprendiz, eles vão até Jesus com uma ideia pronta. E eles aqui estão montando uma arapuca, eles queriam pegar Jesus. Porque vocês viram a pergunta que eles fizeram? Alguém pode imaginar isso? Porque na lei de Deus, meus irmãos, era assim: se você casou e você faleceu e a sua esposa não tem filhos seus, para que se continuasse a descendência da família, o que acontecia? O seu irmão mais próximo tinha que casar com a cunhada. Essa era a lei de Deus. Seria mais ou menos assim: se você fosse arrumar uma namorada hoje, você já tinha que levar seu irmão. Você fala, olha para ela, porque se eu morrer é você que vai ter que assumir. Mas é porque naquela época, irmãos, a mulher não tinha trabalho. A mulher era uma forma de Deus proteger a mulher, para que ela não ficasse viúva. Mas olha a ideia deles: eles chegam até Jesus e falam: Jesus, a mulher casou, não teve filhos, o marido morreu. Ela casou de novo, não teve filhos, o marido morreu. Eles chegam a cogitar que essa mulher casou com 7 irmãos e todos morreram e nenhum teve filhos. E eles perguntam para Jesus, olha o versículo 23: na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? Olha onde que foram a cabeça deles para poder que Jesus concordasse com a interpretação deles que não existia ressurreição. E Jesus responde aqui para eles. Jesus usa a Escritura. Jesus diz no versículo 25: pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Meus irmãos, não tem como a gente cogitar o céu. Jesus está respondendo para eles que a ressurreição é uma dimensão espiritual, é uma dimensão superior. Não tem como eu pensar na ressurreição nos moldes dos nossos problemas terrenos. Então Jesus fala para eles: olha, a ressurreição é uma outra dimensão. Lá o homem é completo. E Jesus chega a falar que lá não haverá casamento. Então, meus irmãos, a lei do resgate era necessária para aquele momento e era boa, mas não tinha como eles levarem isso e pensarem nisso para a ressurreição. Jesus responde dizendo que é uma dimensão superior. O homem glorificado com Cristo é completo. O apóstolo Paulo, ele acrescentou mais conhecimento a isso. Se você quiser abrir em 1 Coríntios capítulo 15, se não, só escuta o que o apóstolo Paulo falou sobre a ressurreição.
1 Coríntios capítulo 15, se você quiser abrir pode, senão só escuta, versículo 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a fé que vocês têm. Olha o versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Depois do versículo 35 do capítulo 15, Paulo ensina mais sobre a ressurreição. Ele diz o seguinte: mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? Em que corpo virão? Insensato, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando se semeia, não se semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. E o apóstolo Paulo vem ensinar que esse novo corpo é um corpo espiritual, é um corpo glorificado, um corpo sem pecado. Portanto, Jesus fala para eles que a teologia deles estava errada. Existe sim ressurreição. A morte, meus irmãos, é algo tão devastador, o pecado é tão devastador, que a morte é a separação da nossa alma do nosso corpo. Mas, meus irmãos, haverá ressurreição, onde a nossa alma voltará ao nosso corpo ressurreto. Nós cremos nisso. Nós vemos na Bíblia que a alma de quem morre em Cristo já descansa em Deus, assim como a alma de quem morre sem Cristo já sofre as punições, as consequências do pecado. Mas um dia Jesus nos ensina, e o apóstolo Paulo nos ensina, que haverá uma unidade nova de quem nós somos. Haverá nova união entre alma e corpo. E o que nós faremos lá e como viveremos, nós não podemos ficar especulando. Como que vai ser no céu? Vai ter casamento? As ruas são de ouro mesmo? Nós vamos comer? Não precisa especular o que vai ser lá e deixar de viver o hoje. O que nós sabemos de lá é que é um local de paz, sem choro, eternamente diante de Deus. Isso nos basta para ansiarmos a ressurreição. Então os saduceus estavam totalmente enganados. A lei de resgate da viúva era para resolver problemas sociais e temporais daquela época. Porque, meus irmãos, eles não criam na Bíblia toda, porque o profeta Daniel já tinha falado que havia ressurreição. Eles já tinham essa palavra para crer. Em Daniel, no capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Veja que o Velho Testamento já falava que haveria ressurreição, não só no Novo Testamento. E o profeta Daniel disse que os homens vão levantar do pó da terra, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Não tem purgatório. Purgatório foi um meio da Igreja Católica inventar que existe um meio termo. Outro dia eu fui evangelizar um cara e falei: olha, se você morrer hoje, qual o destino da sua alma? Céu ou inferno? Ele falou assim: não tem como eu ficar no meio ali não? Eu falei: não tem jeito. A Bíblia fala que nós ressuscitaremos para a vida eterna ou para o horror eterno. A alma volta ao corpo do homem. Os saduceus estavam totalmente enganados. Mas é interessante que a resposta para os saduceus não era só a Escritura, que Jesus respondeu com a Escritura, porque Jesus responde usando a Bíblia. Ele fala para eles: o Deus de vocês não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Deus é um Deus de vivos. O que Jesus está falando para eles? O patriarca de vocês é Abraão, Isaac e Jacó. Os patriarcas são vivos hoje. A sua alma já está diante de Deus. A alma de quem morre em Cristo já está diante de Deus. Deus é um Deus de vivos, de almas que vivem eternamente. Mas um dia essas almas voltarão para o corpo ressurreto. Meus irmãos,
Os saduceus estavam errados. As coisas não acabam aqui nessa vida. O apóstolo Paulo disse que se a nossa esperança está nessa vida, nós somos o quê? Infelizes. Se a sua esperança está só nesses 90, 100 anos que você vai viver, e eu estou sendo generoso, a sua esperança é muito pequena. A nossa esperança está para além dessa vida, para a vida eterna. E ali está a resposta diante deles. Jesus certa vez ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus não apenas usa a escritura para responder, a própria resposta estava diante deles. Jesus é a ressurreição. Portanto, meus irmãos, não tenha medo da morte. Tenha medo de ter uma vida longe de Deus. Tenha medo de viver hoje longe de Deus. Mas não tenha medo da morte. Você que talvez está sofrendo pela morte de alguém, essa foi a vontade de Deus agora, mas a alma desses que morrem em Cristo vivem. E um dia nós ressuscitaremos para sempre para viver com o nosso Senhor. A alma de quem morre em Cristo já desfruta da graça e da presença de Deus. Mas também nós vemos aqui, irmãos, temos que tomar cuidado com ensinos errados da palavra de Deus. Muita gente seguia os saduceus, muita gente ia nesses ensinos errados dele. Portanto, busque conhecer a Bíblia para que você não seja enganado. Quanta coisa na nossa vida caminha mal porque a gente não conhece a palavra de Deus, porque a gente relativiza a palavra de Deus. Jesus fala para eles: vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras. Então conheça essa palavra para que você não caminhe no erro, como esses homens caminhavam. Depois, meus irmãos, versículo 28 diz que um dos escribas, ele ouviu essa discussão. Olha o versículo 28. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou. Esse homem, ele já está concordando com Jesus. Ele ouviu a discussão ali com os saduceus e ele também tem um questionamento na sua vida. Mas a gente vê aqui uma total diferença dos saduceus desse homem. Diz que é um homem só, um dos escribas. Escribas eram intérpretes da lei. Enquanto os saduceus trabalhavam mais no templo, os escribas eram homens que trabalhavam na escritura. Por isso esse nome escribas. Eles conheciam a escritura, ensinavam as pessoas. E veja que a sua pergunta mostra uma preocupação sincera. Ele quer obedecer a Deus. Ele não quer especular sobre a próxima vida. Ele quer saber de como agradar a Deus agora. Ele pergunta: Jesus, qual o principal de todos os mandamentos? Porque, meus irmãos, no Velho Testamento tem muitos mandamentos, né? Os livros da Bíblia, os primeiros 4, são muitos mandamentos, leis, preceitos que eles tinham que seguir. Imagina, diz que eram mais de 600 mandamentos. Imagina na sua cabeça tanta regra assim, e você sinceramente quer servir a Deus. Ele chega para Jesus: Jesus, me ensina qual que é o principal. Jesus responde para ele. Jesus é a resposta para todo questionamento. E Jesus responde para ele dizendo que o nosso Deus é o único Senhor. Versículo 29. Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Não pode haver outro Senhor no meu coração. Deus, o Senhor Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo tem que ser o meu Senhor. O meu coração não pode ser dividido, porque quando o meu coração é dividido, daí que nós cometemos idolatria, damos a outro a honra e a glória que só Deus merece. E Jesus continua ensinando, mostrando que nós devemos amar a Deus com tudo que nós temos e tudo que nós somos. Jesus cita o coração, Jesus cita a alma, Jesus cita o entendimento e Jesus cita a força.
Ou seja, se você quer amar a Deus, use tudo que você tem: o seu coração, os seus sentimentos, a sua alma, aquilo que você é, a sua força física, o seu entendimento, o seu intelecto. Jesus responde: Deus merece tudo que nós temos e tudo que nós somos. Ele mais uma vez concorda com Jesus. Diz que ele concorda com Jesus. Olha o 32. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele. Ele concorda com a resposta de Jesus. Ele chega até Jesus, meus irmãos, como alguém que quer aprender. Enquanto o outro grupo chega para Jesus, para que Jesus concorde com eles, esse homem, ele chega até Jesus para concordar com Jesus. Você percebe a diferença? Ele quer aprender, tem um coração humilde. E ele inclusive reconhece que o amor está acima de todos os holocaustos e sacrifícios. No final do versículo 23 ele fala: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Ele reconhece que não adianta ter um monte de regrinha na sua vida. Não adianta você vir à igreja, você entregar seu dízimo, não adianta você mudar as suas vestes, não adianta ter uma aparência religiosa externa. Nosso amor a Deus é demonstrado por aquilo que nós temos e que nós somos: o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento. Ele está entendendo as coisas e ele está concordando com Jesus, porque ele está disposto a servir a Deus. Ele está preocupado com aqui e agora. Meus irmãos, aqui nós vemos que Jesus nos ensina que Deus, ele quer ser amado. Não porque Deus está carente. Deus está completo. A Bíblia nos mostra que a relação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles são completos em si mesmos durante toda a eternidade. Mas por causa da essência de Deus, que Deus é amor, ele quer ser amado. Por isso que Jesus resume os 10 mandamentos em 2: amar a Deus com tudo que nós temos e somos, e amar o próximo como a nós mesmos. Deus é amor. E porque Ele nos amou primeiro, meus irmãos, sem precisar de nós, Deus espera de nós a nossa resposta: amá-lo como resposta. Deus espera ser amado pelo seu povo. Deus espera ser amado pela sua igreja, pela sua noiva. A relação da Trindade é estendida a nós. Quando nós cremos em Jesus, nós somos unidos pela fé nessa relação de amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito Santo ama o Pai e o Filho. E quando nós cremos em Jesus, nós somos ligados nessa relação do amor de Deus. Por isso nós somos chamados para amar a Deus. Não porque Ele precisa, porque nós somos criados para isso. Nós precisamos. Sem amar a Deus nós somos vazios. Sem amar a Deus a nossa vida também não vai fazer sentido aqui. Sem amar a Deus a gente não quer nem ir para a vida eterna. Porque como eu vou querer passar a eternidade com alguém que eu não amo agora? Não é verdade? Deus quer ser amado. E o desafio para nós é entrar nessa relação do amor de Deus, servi-lo. Não com holocaustos e sacrifícios, não com uma autopiedade externa, mas de todo o coração. É interessante que Jesus fala também sobre essa questão de amar ao próximo. Alguém como eu tem dificuldade de amar o próximo como a si mesmo? É difícil. Mas nós só vamos conseguir quando nós entrarmos nessa relação primeiro com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Daí o amor dele enche o nosso coração e a gente consegue estender esse amor para as pessoas que nos cercam. Familiares, casamento, filhos, pessoas que nos perseguem. Só consegue amar o próximo aquele que entendeu e se entregou ao amor de Deus. Senão as nossas relações são por interesse. Os nossos relacionamentos sem o amor de Deus são por interesse. Porque nós somos egoístas.
mas uma vez que esse amor invade o nosso coração, nós começamos a entender as coisas. Meus irmãos, o versículo 34 é muito interessante. Olha o que Jesus fala para ele. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Que interessante, Jesus fala para ele: você não está perto do reino, você está perto do reino de Deus. Enquanto os saduceus estavam longe, Jesus não fala que eles estão perto. Mas aqui nós vemos que Jesus fala: você está perto. Por que ele está perto? Porque ele tem disposição em aprender. Ele é humilde para saber que precisa aprender de Jesus. Ele pergunta como servir a Deus agora. Ele está disposto a amar a Deus em vida. Então ele quer saber de todos os mandamentos, o que ele tem que fazer. Ele tem disposição. Ele está disposto a mudar os seus conceitos. Ele concorda com Jesus. Concordar com Jesus já é meio caminho andado. Se você começa a aprender de Jesus e a concordar com Ele, já é meio caminho andado. Jesus fala: você está perto do reino dos céus. Se você começa a concordar com a Escritura, você está perto. Mas, meus irmãos, falamos aqui de saduceus. Você já aprendeu o que é esse grupo, né? Falamos desse escriba. Mas agora eu quero pensar esse texto para nós. O que você quer saber de Jesus essa noite? Nós não queremos que Jesus valide os nossos erros, né? Igual os saduceus. Você não quer que Jesus concorde com o seu pecado, né? Eu creio que nós queremos aprender como esse homem, como servir a Deus. Nós queremos chegar para que Ele nos ensine essa noite. Porque Jesus é a resposta para tudo, irmãos. Para aquele que tinha dúvida da ressurreição, Jesus é a ressurreição e a vida. Para aquele que queria saber como servir a Deus, Jesus é o próprio amor de Deus encarnado. Jesus é a resposta para ambos. E Jesus é a resposta para o seu questionamento essa noite. Qual é o seu questionamento? O que aperta o seu coração essa noite? Essa é a ressurreição? O que aperta o seu coração é consolo? O que você quer saber? Você quer saber de propósito para a sua vida? Qual é o seu questionamento? Se você chegar hoje com um coração humilde, como um aprendiz, se você quer amar a Deus e servi-lo humildemente, Jesus é a resposta para você. E Ele pode te responder, sabia? Jesus não deixa ninguém que quer. Jesus responde até os mal intencionados. Imagina como que Jesus não responderia esse homem, eu e você, que chega diante dele humildemente querendo aprender, querendo uma resposta. Jesus é a resposta. Jesus responde a tudo e a todos. A diferença está em crer e em concordar no que Ele te responde, ou se você vai querer continuar com as suas próprias opiniões. Você está disposto a ouvir Jesus, a aprender de Jesus, ou você quer continuar com as suas próprias opiniões sobre a vida? Cuidado para você não viver completamente enganado como os saduceus. Jesus fala para eles: vocês estão completamente enganados, a vida de vocês é um erro, porque vocês não conhecem as Escrituras, vocês não querem aprender de mim. Basicamente, trocando em miúdos, é isso que Jesus quer dizer. Mas hoje, então, meus irmãos, nós aprendemos que nós vamos ressuscitar. Que esperança bendita! Nós vamos ressuscitar. Que esperança bendita! Um vírus pode matar o nosso corpo. Peguei uma dengue esses dias, eu pensei que ia morrer, gente. Que negócio forte aquilo. Eu fiquei quase 20 dias passando mal. Um mosquitinho pode matar o meu corpo, mas não pode matar a minha alma. E um dia a nossa alma e corpo voltará em um corpo que não tem mosquito que abata, porque é um corpo eterno, glorificado. Então nós aprendemos hoje que nós vamos sim ressuscitar. O saduceu estava errado.
E nós aprendemos também que precisamos amar a Deus com tudo que nós temos e tudo que nós somos. E precisamos também amar o próximo. Que o Espírito Santo nos capacite a isso. Que nós possamos nos imergir no amor de Deus, para aí sim nós possamos ser capazes de amar as pessoas, inclusive aquelas que a gente não gosta, inclusive aquelas que a gente quer longe. Até essas Jesus nos manda amar, querer o bem delas. Nós aprendemos, meus irmãos, que Jesus é a resposta. Não viva na dúvida. É só ir até Jesus com fé e com coração humilde. Ele vai te responder.